Olá, tudo bem? Você tem acompanhado aí com a gente essa série especial que nós estamos fazendo a respeito dos 8 remédios naturais. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do último deles, que é a confiança em Deus. Mas por que será que a confiança em Deus está incluída nessa lista de 8 remédios naturais? É isso que você vai conhecer hoje, vai saber um pouco mais disso hoje. No nosso bate-papo que nós vamos ter com o pastor Ayrton Keller. Ele é o presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia para 8 países da América do Sul. Fique com a gente. Pastor Ayrton, obrigada por aceitar o convite para estar com a gente aqui hoje. A nossa primeira pergunta é o seguinte, pastor, a Bíblia, ela menciona realmente a confiança em Deus como um papel extremamente importante com relação ao nosso equilíbrio, né, a nossa vida. Ellen White também falou a respeito desse assunto e ela chegou a citar a confiança em Deus como um dos 8 remédios naturais. Por quê, pastor? Bom, Márcia, nós cremos na Bíblia como palavra de Deus. E naturalmente aquilo que a Bíblia fala tem um forte efeito sobre a nossa vida. A Bíblia diz que Deus nos criou. E se Deus nos criou, Ele é quem melhor conhece a maneira como nós funcionamos. Ele é todo poderoso, Ele é capaz de fazer qualquer coisa. A Bíblia diz muito além daquilo que nós somos capazes de pedir, imaginar ou pensar. Portanto, se nós temos algum tipo de problema, vale a pena tomar remédios, vale a pena tomar os cuidados dos 8 remédios que nós temos dialogado aqui, mas acima de tudo, nós temos que buscar a ajuda daquele que conhece o nosso corpo em detalhes, aquele que nos preparou, aquele que nos formou e não apenas nos colocou nesse mundo para vivermos aqui, mas nos colocou aqui, nos ama e continua cuidando de nós. Portanto, confiar em Deus e entregar a nossa vida e os nossos problemas a Ele é ter a certeza de que Ele vai nos dar a solução correta. E esse é o melhor e o mais importante dos remédios. Pastor, ao longo dessas entrevistas que a gente tem feito, falando sobre esses 8 remédios, a gente tem percebido o seguinte, todos eles exigem de nós disciplina, para que a gente consiga transformá-los numa rotina na nossa vida, né? Beber água todos os dias, várias vezes ao dia, dormir cedo, fazer exercícios físicos. Para a confiança em Deus, como é que a gente faz para desenvolver essa disciplina e tornar isso uma rotina saudável na nossa vida? Agora, Márcia, você falou dos programas que nós estamos tendo, Sim. de 8 remédios naturais. Sabe que uma coisa me preocupa muito. Parece que tudo que é muito fácil a gente não dá valor. É verdade. E esses 8 remédios, todos eles são fáceis demais, não custam nada, estão à nossa disposição, nós podemos encontrá-los em qualquer lugar e parece que a gente prefere valorizar alguma coisa mais pesada, mais complexa, que exige mais sacrifício. É assim com todos os demais e acaba sendo assim com a confiança em Deus também. Parece que Deus é um ser espiritual, a gente não toca, a gente não vê, então eu quero ser tratado por aquilo que eu vejo, aquilo que me recomendaram, palpável, né? Aquilo que é específico para a minha situação. A Bíblia, e eu repito, nós cremos na Bíblia. A Bíblia diz que a tendência da carne é a inimizade contra Deus. Portanto, o ser humano ele já nasce fugindo de Deus, vive sob a tentação, a pressão do próprio pecado. Portanto, se a gente deixar o caminho natural, o piloto automático tomar conta da gente, a gente não vai buscar Deus. A gente não vai sentir necessidade de Deus. A gente não vai sentir as virtudes de caminhar ao lado de Deus. Portanto, a confiança em Deus é um remédio que exige da minha parte disciplina também. É como tomar um outro remédio. Eu sei que eu preciso de Deus, eu sei que Ele faz a diferença na minha vida, eu tenho visto isso na vida de outros, eu conheço através da palavra de Deus. Portanto, dedicar a primeira hora do dia na presença de Deus, que eu creio que é a melhor forma de tomar esse remédio. Transformar em hábito, claro, né? Exige uma disciplina, eu tenho que acordar mais cedo, eu tenho que pôr um despertador, eu tenho que me desligar das coisas que estão ao meu redor para me concentrar nessa comunhão com Deus. Orar a Deus nos momentos mais interessantes, difíceis, fáceis da vida e exige da minha parte a lembrança de que eu preciso de Deus. Então eu falo que a comunhão com Deus é como um remédio. Eu não tomo porque eu gosto ou porque eu quero, eu tomo porque eu preciso. E a comunhão com Deus é assim. A única diferença é que o remédio eu começo a tomar porque eu preciso e eu me obrigo a tomá-lo durante todo o tempo que eu preciso dele. A comunhão com Deus não é assim. Eu começo de forma disciplinada, mas ela vai se tornando um hábito na minha vida. Ela vai aliviando as minhas tensões, ela vai me deixando mais leve, ela vai me trazendo sabedoria para entender por onde andar. E aí o que começou como um remédio se torna um estilo de vida e já não precisa mais toda essa disciplina para seguir. Agora, para começar, eu preciso tomar uma decisão, coordenar minha vida, ter um tempo, um lugar, uma condição. E aí, a confiança em Deus começa a ser realmente um remédio
que faz a diferença de maneira real na vida. Pastor, o senhor citou bastante a Bíblia aí, então agora vamos ser mais específicos. Cite para nós alguns versos que transmitem essa importância da confiança em Deus para a gente ter qualidade de vida. E além disso, aproveite e dê um recadinho aí para quem está com dificuldade de desenvolver a confiança em Deus. Bom, Márcia, tem um verso na Bíblia que talvez seja um dos mais conhecidos e é o meu verso preferido. Eu gosto muito dele. Quando eu ando por aí, me pedem, pastor, assina aqui na minha Bíblia uma mensagenzinha. E eu sempre coloco esse verso do lado, porque não são as minhas palavras que têm valor, mas é a palavra de Deus que tem um peso. E esse verso eu queria deixar para você que nos acompanha agora. Ele está em Mateus capítulo 6 e o verso 33. E ele fica claro que esse é um remédio. Diz assim, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando você vai a Mateus 6, está falando de comida, está falando de alimento, está falando de vestuário, está falando dos mais diferentes problemas que as pessoas têm. E o remédio que o próprio Cristo coloca e é apresentado pelo autor, por Mateus, é buscar a Jesus, é buscar a Deus. E eu entendo que esse texto nos mostra a necessidade desse remédio. Quanto mais você busca a Deus, mais você põe os seus problemas nas mãos de Deus e mais você dá liberdade para que Deus os resolva. Não se engane, o nosso coração pertence a nós. E a porta do coração é o limite de Deus. Deus só entra se eu abro. Ele só atua se eu permito. E quando eu busco a Deus, eu estou abrindo a porta do coração para que Ele entre e comece a fazer alguma coisa diferente. Portanto, quanto mais você busca a Deus, mais os seus problemas estão na mão dEle e mais Ele pode resolvê-los. E eu quero pedir a você que tenha essa experiência. Quando você começa a buscar a Deus, Ele não resolve apenas os problemas espirituais. Deus atua nos aspectos emocionais e físicos e especialmente, eu diria para você, nos emocionais, Márcia, que é a grande angústia do ser humano hoje. Quando você busca a Deus, você descansa nas mãos de Deus. Em outras palavras, meu Deus, eu estou pondo nas suas mãos. E quando eu ponho nas mãos de Deus, está em boas mãos. Isso me dá tranquilidade, me relaxa para enfrentar os meus desafios, sabendo que Deus vai à minha frente. E eu pergunto, não é esse o melhor remédio emocional? Deus às vezes não faz o que eu quero, o que você quer. Ele age de maneira diferente. Eu lembro de uma frase que eu vi uma vez numa casa que dizia assim, meu Deus, eu não te entendo, mas eu confio em ti. Não importa que caminhos Ele vai usar, o importante é que minha vida, meus desafios e meus problemas estejam nas mãos do Senhor, porque isso sim será sempre o melhor e o principal remédio de todos. Pastor, muito obrigada. Para a gente encerrar rapidinho, dá uma palavrinha para a gente a respeito desse livro aqui. Eu vou mostrar aqui na minha câmera. O livro Viva com Esperança. A Igreja Adventista está distribuindo esse livro durante esse ano. E ele aborda justamente esses 8 remédios que a gente tratou durante toda essa série do ESN TV. Pastor, fala rapidinho a respeito desse livro para a gente. Bom, uma palavrinha apenas. Nós cremos que o ser humano, ele é completo. O que acontece no corpo afeta o espiritual, o que acontece no espiritual afeta o corpo. E nós, como Igreja Adventista, temos uma crença muito forte na mensagem de saúde, que torna o corpo melhor e isso afeta as emoções e o espírito. E nós pensamos, se isso tem sido tão bom para nós, tem colaborado para a nossa vida cristã, por que não compartilhar com as pessoas? E aí nós colocamos esses 8 remédios que sintetizam essa visão do físico, do emocional e do espiritual dentro desse livro, numa linguagem médica e ao mesmo tempo popular, numa linguagem científica e fácil. E eu quero dizer a você que se você tiver contato com esse livro e tiver contato com esses 8 remédios naturais, a sua vida vai ser melhor. Portanto, eu quero desafiar aqueles que já conhecem a mensagem e têm o livro na mão, compartilhem com os amigos, porque o remédio que é bom para a gente tem que ser bom para todos. E se você não recebeu ainda, você pode encontrá-lo na internet em formato digital, ou então alguém vai encontrar você e colocar esse tremendo presente nas suas mãos. São quase 22 milhões de livros em 2015 para levar saúde e esperança a uma multidão de pessoas. Obrigada, pastor. Muito obrigada pela entrevista, pelas informações. Olha só quantas dicas importantes para você. A gente encerra hoje essa série especial dos 8 remédios naturais, mas a gente continua junto. Novos programas especiais estão vindo aí. E se você quiser mais informações específicas sobre os 8 remédios naturais, acesse esse site que está aparecendo aí para você agora. Você vai encontrar informações bem importantes ali. E nesse outro site agora, informações a respeito do livro Viva com Esperança. Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro.